Fala trader, bem-vindo ao nosso canal Fluxo Estrangeiro. No vídeo de hoje nós vamos fazer a preparação de mercado para a semana do dia 23 ao dia 27 de setembro de 2024. Nós vamos observar ali o nosso calendário econômico, identificar os principais indicadores que podem afetar a nossa bolsa de valores. Vamos passar também e identificar o movimento do fluxo financeiro dos estrangeiros, o fluxo financeiro das instituições financeiras e da pessoa física na nossa B3. Então, fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos passar pontos importantes de suporte e resistência para o nosso mercado aí que está se aproximando de uma região bastante importante para a configuração ou não de uma tendência de alta ou uma reversão de tendência. Então, fica comigo, vem aqui para a nossa tela que nós vamos iniciar aí a nossa preparação de mercado. Bem, senhores, iniciando aí o estudo semanal do nosso mini índice, a primeira coisa a se fazer é vir no calendário econômico. Aqui eu utilizo o site da Trade Economics. E aí eu venho aqui em calendário e eu consigo saber aí o que vai acontecer durante a semana, né? Então, para nós aí, na segunda-feira, dia 23, nós temos apenas no Brasil a leitura do boletim Focus, que foi na última reunião, né? A taxa Selic, ela foi elevada em 25 pontos percentuais. Agora nós estamos com a taxa Selic a 10,75. Então, já foi dito aí na reunião que se a inflação continuar aumentando, né, que é o IPCA, à medida que o IPCA aumenta, vai haver mais aumento na taxa Selic. Isso aí é utilizado para combater a inflação. Então, na segunda-feira não tem nenhum indicador do calendário econômico importante. Na terça-feira, o que nós teremos aí vai ser às 8 horas a ata da reunião do Copom, né? Ele explica ali sobre as decisões tomadas. Então é importante a gente observar um pouco, ler um pouco sobre a ata do Copom, que ali a gente também tira bastante conhecimento dos analistas ali que fornecem informação ao Copom, as taxas de juros, né, as perspectivas que tem para os próximos anos e se a meta fiscal, se a meta, né, do Banco Central está sendo perseguida de forma consistente, né, em manter ali a taxa de juros dedicada àquele ano. Mas na terça-feira não tem nenhuma informação aí de relevância. Na quarta-feira, dia 25 de setembro, o que nós teremos aí? No Brasil, investimento estrangeiro direto. Nós vamos abrir a tela aqui. O investimento estrangeiro direto no Brasil subiu para 7,3 bilhões em julho, ante 7,1 bilhões há um ano atrás, né? Então, assim, ele está na média aí de 7 bi de investimento no nosso país, né? Então, vai sair aí na quarta-feira os dados referente ao fluxo de capital estrangeiro na nossa bolsa. Não são indicadores que trazem volatilidade para o nosso mini índice, mas é importante a gente estar compreendendo e acompanhando esse fluxo de estrangeiro aí para o nosso país. Por ser um país emergente, nós dependemos muito aí de investimento de capital estrangeiro, principalmente para as nossas empresas. Vai sair o IPCA meio do mês, né? O IPCA 15, que nós chamamos, que é o IPCA que ele pega ali os dados a partir ali do 16º dia do mês anterior e compara com o 15º dia do mês atual. Então é o entre mês, vai sair o IPCA. Esse IPCA aqui, Índice de Preço ao Consumidor, na última indicador que ele saiu, que foi em agosto, ele saiu a 0,19
por cento de alta. Por isso aí talvez o Banco Central esteja trabalhando a taxa Selic para minimizar aí essa inflação que vem subindo. Na quinta-feira nós temos no Brasil produção industrial mensal e anual, né? Ou seja, o Brasil ele teve um aumento de 6,63 no ano, hein? Referente ao mês de julho, né? De agosto, referente a julho, ele atingiu uma nova alta aí dos últimos 22 meses, né? Batendo acima de 4,17% a média. Então a mudança aí de preço ao produtor, referente à inflação, né? Vem aumentando também para o produtor. Então, isso aí acaba refletindo na inflação ao consumidor, né? Se o produtor ele está tendo inflação, que é uma nova alta, né, dos últimos 22 meses, isso aí vai com certeza refletir ao consumidor também. Então, nós estamos passando aí por uma série de inflações aí em diversos setores e esse aí, principalmente na quinta-feira, vai dizer para nós se essa inflação vai continuar aumentando para o produtor. Nos Estados Unidos, temos a taxa de crescimento do PIB, aqui também é um dado importantíssimo a gente acompanhar, o Produto Interno Bruto Real dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 3%, né? Então os Estados Unidos está tendo um bom desempenho aí nos trimestres, cada trimestre que está passando, ele está tendo um bom desempenho e foi um dos indicadores que a gente acompanha para entender referente às decisões da taxa de juros americana. Então a gente acompanha a macroeconomia americana para entender as decisões ali da taxa de juros americana, porque tudo isso reflete aqui no nosso país e na nossa moeda. Então a gente acompanha aí o fechamento do PIB dos Estados Unidos na próxima semana aí nós vamos ter. Então, dependendo de como sair esse indicador aqui, ele pode sim trazer volatilidade para o nosso mercado a partir das 9h30. Porém, no dia que a gente estiver fazendo a live aí, a gente está entrando no mini índice ao vivo quase que todos os dias. Quando sair na quinta-feira, a gente vai destacar aí o crescimento do PIB dos Estados Unidos para a gente ficar atento às 9h30. Às 10h20 tem o discurso do presidente do Fed, né? A Reserva Federal cortou a meta da taxa de fundo federal em 50 pontos, né? Então, basicamente, ficou quase um ano com a taxa de juros ali em 5 a 5,25, 5,25 a 5,50, ficou sempre nessa taxa aí há quase um ano. E aí, na última reunião, o presidente do Fed decidiu cortar a taxa de juros em 50 pontos percentuais. Então, isso aí, para a economia americana, é um excelente indicador. Mas aí vai ser só o discurso dele mesmo, mas nada que vai afetar a nossa Bolsa de Valores, porque o que afetou mesmo foi a semana passada, quando saiu o dado aí referente à taxa de juros e esse corte. Para sexta-feira, dia 27, nós temos lá nos Estados Unidos o índice de preço ao consumidor, né? Aqui basicamente é a inflação dos Estados Unidos. Ela está controlada, a inflação mensal dos Estados Unidos, na taxa aí de 2,60%, que saiu a taxa de inflação de julho, né, de 2024, e aí a gente vai acompanhar na sexta-feira a taxa de inflação dos preços básicos aí dos Estados Unidos. A gente vai acompanhando agora durante o ano para ver se vai existir algum aumento aí nessas taxas de inflação, mas o mais importante, a informação mais importante do nosso calendário econômico do ano que saiu foi esse corte de juros dos Estados Unidos. De resto, a macroeconomia dos Estados Unidos está transcorrendo tudo dentro da normalidade.
Então, para a semana, o nosso calendário econômico, o que nós temos aí são essas duas informações aí, talvez a mais importante. Na quinta-feira, nós vamos ter o PIB trimestral dos Estados Unidos e na sexta-feira vai ter o indicador aí de inflação dos Estados Unidos. No Brasil, na sexta-feira, nós vamos ver aí a taxa de desemprego. A taxa de desemprego caiu 6,80% em julho. Então, isso aí é um bom sinal. A gente acompanhar aí a taxa de desemprego, né, do nosso país, para também entender como que está a produção industrial, que está gerando emprego, e aí menos pessoas desempregadas, a gente tem uma economia mais pulsante. Então, na sexta-feira, nós temos aí taxa de desemprego do Brasil, nós vamos ter a inflação IGPM mensal e nós temos inflação dos Estados Unidos. Então, para essa semana, esses indicadores aí são os mais importantes. Nada que vai trazer uma volatilidade muito alta para o nosso mercado, mas tudo dentro da normalidade do nosso calendário econômico. A última parte da nossa análise semanal, nós vamos fazer o estudo da tendência e o comportamento do mini índice e qual região que ele está trabalhando. Então, na parte anterior, a gente observou o comportamento ali do fluxo de investimento estrangeiro, e aí nós vamos observar aqui que o mini índice vem caindo desde aquelas datas lá que eu pedi para vocês observarem, e está sendo refletido aqui no nosso mini índice. Então, vamos fazer aqui a nossa análise gráfica do nosso mini índice para a gente poder traçar as nossas estratégias operacionais para a semana que está iniciando. Então, pessoal, o primeiro passo que a gente faz aqui é colocar o nosso mini índice em 60 minutos. 60 minutos, ele nos dá uma visão mais ampla, né, do movimento do mercado. Então vamos lá. O mercado de mini índice, dia 5 de agosto, é esse candle aqui, ó. Dia 5 de agosto, ele fez aí para nós uma perna de alta. Então ele comprou o mercado aqui, fez uma correção, o último topo foi no dia... Qual o dia que foi o último topo do mercado? Aqui, ó. O último topo do mercado foi no dia 29 de agosto. Então, para quem anotou aqueles dados lá que eu falei, que o estrangeiro ele comprou o mercado do dia 5 até o dia 27 de agosto. Então, para quem observou, foi esse o comportamento do nosso mercado. Do dia 27 até sexta-feira passada, o mercado ele vem sendo vendido aí, tanto lá pelos 3 agentes do mercado, o estrangeiro, o institucional e a pessoa física, eles estão retirando os investimentos, retirando valores do nosso fluxo da B3, e aqui a gente consegue observar claramente que o nosso mini índice está numa perna, né, uma segunda tendência aqui de queda, correto? Então, por isso que a gente observa o que os estrangeiros estão fazendo, para a gente entender o que o mercado qual vai ser o comportamento do mercado na nossa preparação semanal. Então, foi isso aqui que os estrangeiros fizeram. Eles compraram o mercado do dia 5 até o dia 27 e depois estão vendendo o mercado. E é lá, enquanto eles não reverterem esse movimento deles de venda lá naquela ferramenta que eu mostrei para vocês, enquanto eles não reverterem, os estrangeiros, o institucional e a pessoa física não reverterem esse movimento, nós teremos aí um mercado de queda. Dito isso, o nosso mercado está em queda.
Só que ele tem aqui para nós uma máxima e a mínima desse movimento, ou seja, esse movimento macro, que foi do dia 5 ao dia 27 de agosto, ainda é uma tendência de alta. A segunda perna aqui seria uma perna de correção. Por quê? Porque para ele reverter essa tendência, ele tem que superar esse fundo aqui anterior. Então, nós estamos numa tendência de alta, observem só, uma tendência clara de alta na análise mais macro, correto? E aqui ele está encerrando uma correção. Para isso, para que essa correção de mercado seja saudável, segundo a teoria de Dow, nós temos que ter uma correção com baixo volume entre 1 e 2 terços do movimento anterior, que foi o de alta. O que nós podemos observar aqui? O mercado ele está em uma região que é uma região de topo anterior. Correto? Então o mercado ele está aqui na região de topo anterior. Então aqui, ó, um topo anterior, fez um topo mais alto, agora ele está corrigindo aqui próximo a esse topo anterior. Se ele perder, a gente está observando lá, né? Aqui é uma região importante, uma região de suporte que ele já perdeu. E agora a próxima região que o mercado tem que trabalhar é essa região aqui do fundo anterior. Então nós temos aqui uma região que ele já rompeu esse topo anterior, que é esse aqui, correto? Na região macro, ele já perdeu esse topo anterior e agora ele vem aqui para testar o fundo anterior. E do fundo anterior até o preço que ele está agora, são cerca de 5 mil contratos, aproximadamente 5 mil pontos. Vamos observar aqui, ó, do preço, onde ele está até o fundo anterior, são 6 mil pontos de negociação até o mini índice trabalhar o seu fundo anterior. Ou seja, 6 mil pontos é basicamente uma semana de movimento. Tendo em base aí média de 1.500 pontos de movimentação no mercado por dia de variação, pode ser sim que no final da nossa semana o mini índice esteja ali buscando os 25 mil pontos. Então ele já está perdendo esse topo anterior e ele tem 6 mil pontos até chegar aqui no fundo anterior. Aí ele vai desconfigurar essa tendência macro de alta. Então esse é o primeiro passo. Nós traçamos aí a observação, ou seja, mini índice está caindo, perdeu o topo anterior, então ele está caindo. Junto com as informações que nós temos é que os estrangeiros estão vendendo no mercado, os institucionais estão vendendo no mercado e pessoa física está saindo da B3. Então a grande chance dessa semana o mini índice vir chegar aos 125 mil pontos é muito provável. Então a probabilidade dele vir até os 125 mil pontos é grande. A gente pode trabalhar aí na semana com um viés negativo para o mercado. Contudo, aqui ainda é uma região importantíssima, correto? Aqui ainda é uma região importantíssima. Por quê? Porque ele pode testar, ele está testando aqui, ó, esse topo anterior. Então, pessoal, aqui ele pode fazer uma consolidação. Isso aqui é tudo estudo para nós, ó. Ele pode fazer uma consolidação nessa região e retornar para testar o topo anterior, que ele não fez isso ainda. Antes dele cair direto, seria interessante ele fazer
esse teste aqui desse último topo, para depois ele tentar cair. Então ele pode fazer uma consolidação aqui e testar o topo anterior. Caso contrário, ele vai fazer a consolidação e vir buscar os 125 mil direto na semana. Então a gente tem essas duas informações. Ele pode passar a semana aqui nessa região e tentar testar o topo anterior ou cair direto aos 125 mil. A região que ele se encontra agora é uma região muito difícil ainda para a gente tentar traçar a nossa estratégia. Saindo dos 60 minutos, que ele já perdeu o topo aqui, e nós vamos frisar que queremos sim vender esse mercado na próxima semana. Então, se a gente pegar a venda, a gente consegue ficar mais posicionado, ele mais tempo posicionado, né? Porque o mercado ele pode vir buscar aqui os 125 mil. Nós vamos para os 15 minutos. Os 15 minutos para a gente pegar aqui as regiões de suporte e resistência. Aqui é o movimento anterior e o mercado agora está nessa região de topo. Ele já veio perdendo diversos suportes, né? Então o mercado aqui nos 15 minutos ele trabalhou essa semana passada, né? Semana passada do dia 16, do dia 12, né? Do dia 16, 17, 18, 19 e 20, o mercado trabalhou. Vamos observar aqui como é que o mercado trabalhou, através aqui da regra de coloração. Então aqui já fica uma dica para quem está assistindo a nossa análise semanal. Essa regra de coloração a gente consegue identificar o volume financeiro dos institucionais e das pessoas que movimentam o mercado. Então, com essa regra de coloração, a gente vê o movimento que eles fizeram no dia. Aqui, na semana passada, nós tivemos no dia 17 de setembro, na terça-feira, iniciou-se uma região aqui importantíssima, essa região aqui, dos 136 mil. O mercado não conseguiu superar os 136 mil, e aí ele veio vendendo esse mercado. E a gente consegue observar isso através das regras de coloração. Então, o mercado ele foi vendido no dia 17, no dia 18, no dia 19, no dia e no dia 20. Então ele terminou aqui a venda na sexta-feira. O mercado caiu aí, basicamente, quem vendeu aqui, quem estava na live vendeu e ficou aí pendurado, pegou quase 1.500 pontos. Então a gente tem aqui o mercado com essa máxima para ser superada. Nós temos uma região aqui, ó, de 136 mil. Esse aqui é a máxima que ele tem que buscar essa máxima, se ele for trabalhar no campo positivo, né? Então nós temos essa máxima aqui para ele trabalhar. Porém, essa região a gente observou que é 1, 2, 3, 4 dias que o mercado, 5 dias que o mercado bate nessa região e ficou vendido. E no fundo nós não temos suporte. Lá para trás, lá o mercado já perdeu todas as suas referências. Ou seja, suporte vai ser apenas aqui na máxima desse topo anterior que ele já perdeu. O próximo, abaixo dessa região aí, nós vamos ter aqui, ó, o fundo do dia 9 de agosto. Nós vamos ter aqui um fundo no dia 9 de agosto. Novamente, a regra de coloração mostra para nós o que foi feito no dia, ou seja,
no dia 9 de agosto, o mercado ficou comprado, fez uma correção e comprou. Esse aqui foi o último ponto de compra aí da região que a gente está trabalhando. Então, o outro ponto de compra foi no dia 8 de agosto. Então, nós podemos ter aqui mais outro ponto de compra através da nossa regra de coloração. A gente observa aqui, ó, que o mercado comprou com volume. Então, o último ponto aqui de compra foi esse suporte no 129. E aí nós vamos, o mercado tem chão até os 125 mil. E aqui é os 125 mil lá do fluxo estrangeiro e aqui do mercado, que é o dia 5 de agosto. Então, para o mercado chegar nos 125 mil, ele vai ter que passar pelos 129 mil, pelos 130 mil e pelos 132 mil. Nosso primeiro suporte agora, ele já passou o 132, então o primeiro suporte que nós temos para o mini índice na semana é, anota aí, 130.670. Então o próximo suporte do mini índice é 130.670. O segundo suporte vai estar no 129.200. 129.200. Então, na semana, o mini índice pode trabalhar no 130.670. Veja bem onde é que ele está, né? Ele fechou no 131. Ele está buscando aqui o primeiro suporte, 130.670. Depois, ele tem que trabalhar 129.291 e depois os 125 mil. Essas aí são as regiões de índice para a gente trabalhar e ficar esperto nesse movimento. Correto, pessoal? Então aqui nós temos já a máxima que ele tem que superar é os 136 mil. Enquanto ele tiver aí, nós temos essa máxima aqui, essa resistência para ele superar. Nós temos um suporte importantíssimo aqui que eu vou colocar destacado. Essa região dos 132 mil é o topo anterior da região macro. Então, na segunda-feira, se ele abrir aqui nessa região, aqui é um suporte importantíssimo para ele poder testar novamente aquele topo anterior, que é os 136 mil. Se ele perder esse suporte, se ele abrir nessa região e perder esse suporte dos 130 mil, ele vai buscar os 129 mil e aí a gente segue ali até os 125 mil para encerrar a semana de queda no mini índice. Isso vai desconfigurar a tendência de alta primária e aí nós vamos acompanhando diariamente as informações lá daquele site lá que eu mostrei para vocês anterior, o comportamento do fluxo estrangeiro, do fluxo de investimento institucional e o que as pessoas físicas estão fazendo na nossa B3 para a gente acompanhar aqui se de fato o mercado ele vai vir testar lá o último fundo, 5 de agosto, foi onde os estrangeiros iniciaram a comprar mercado e agora eles estão zerando a posição ali novamente no dia 5 de agosto. Então a gente vai acompanhar aí durante a semana. Ok, pessoal? Então o que a gente tem para análise semanal não tem nenhum indicador que vai trazer volatilidade, então a gente pode, a não ser uma informação ou uma notícia geopolítica, mas não tem no calendário econômico nada que vai trazer volatilidade. O que tinha que acontecer já aconteceu, que foi a taxa de juros americana. O segundo passo, a gente observou o fluxo financeiro dos estrangeiros na B3, os institucionais na B3 e a pessoa física na B3 estão vendendo o mercado, eles não reverteram ainda aquela situação de venda.
Então a gente observa aí que é uma tendência forte de queda. Os pontos no gráfico que a gente tem aqui é o fundo, é o topo anterior, né? Ou seja, o nosso mercado ele fez esse movimento macro e agora ele está aqui nessa perna de correção. Porém, esse topo aqui, ó, anterior, é exatamente isso aqui que ele fez. Ele está rompendo esse topo anterior da região macro lá dos 60 minutos. A próxima região que ele vai vir buscar é os 125 mil aqui, ó, aqui embaixo. Então essa semana a gente ainda pode ter aí mais uma semana de queda, né? Que é até ali os 125 mil. Se ele continuar por essa região aqui, a gente vai entrar numa consolidação e entender o mercado aí se ele vai trabalhar no campo positivo ou no campo negativo. Estratégias que a gente utiliza. A gente vai lá para os 5 minutos. E aí vocês vão acompanhar a minha live a partir de amanhã. A gente já inicia a partir das 8h50, nós estaremos aí no mercado. E aí, quem quiser saber como que é as nossas operações nesse mercado aí, nós temos uma ferramenta que foi desenvolvida, está sendo testada, ela mostra para nós exatamente a direção que o mercado vai tomar durante o dia, e a partir daí a gente consegue fazer as nossas entradas e se manter nas operações. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e fique com Deus.